Sistema endócrino. Essa é a nossa aula de hoje, que fica na página 34 até a página 41. O sistema endócrino é formado por glândulas que produzem hormônios que são liberados no sangue. Vocês sabem o que é hormônio? Hormônios são mensageiros químicos, ou seja, são substâncias que vão agir especificamente em células-alvos, transmitindo uma informação, uma mensagem. Os hormônios são transportados através do sangue, controlando o funcionamento dos órgãos. Dentre as funções realizadas pelo sistema endócrino, podemos citar o controle do crescimento, a produção de leite em lactantes e o desenvolvimento sexual. As principais glândulas secretoras de hormônio são pineal, hipófise, tireoide, suprarrenais, pâncreas e gônadas, que são os ovários e testículos. A glândula hipófise, ela é conhecida como glândula mestra. É uma glândula endócrina controlada pelo sistema nervoso. Ela produz hormônios que são essenciais para o funcionamento de outras glândulas. Se por um acaso houver uma falha ou um mau funcionamento dessa glândula, possivelmente vai comprometer o funcionamento de outras. Ela produz o hormônio do crescimento, que é o GH. Na falha desse hormônio, pode ocorrer, por exemplo, se for o excesso desse hormônio, pode acontecer o gigantismo, ou se for a escassez, pode ocorrer o nanismo. Também a hipófise ela produz a prolactina, que regula a produção de leite e o desenvolvimento das glândulas mamárias, armazena e secreta o hormônio antidiurético, que é chamado ADH, que promove a reabsorção de água nos rins, entre outros. A tireoide, ela é a glândula situada no pescoço. Ela é essencial para o nosso metabolismo. Lembrando que metabolismo é o conjunto de reações químicas do nosso corpo. Então, ela secreta hormônios que regulam o metabolismo, que é chamado de triiodotironina, ou T3, e tiroxina, ou T4. O crescimento e desenvolvimento do organismo, além da atividade do sistema nervoso. As paratireoides, elas regulam o metabolismo do cálcio e do fósforo. As glândulas suprarrenais são situadas sobre os rins e produzem vários hormônios, tais como a adrenalina, a aldosterona, a noradrenalina. A sua função básica está relacionada à manutenção do equilíbrio do meio interno, isso é, da homeostase do organismo. Essa glândula, ela se divide em duas partes, o córtex, que é mais externo, e a medula, que é central. Ela vai produzir 4 hormônios muito importantes na região do córtex. Ela vai produzir o cortisol, que atua em situação de estresse prolongado. Outro hormônio é a aldosterona, que ela equilibra os sais do nosso corpo, consequentemente o equilíbrio hídrico, e a pressão. A adrenalina é o outro hormônio, produzido pelas glândulas suprarrenais. Ela é produzida na medula e é o hormônio das reações emergenciais. Já a noradrenalina é liberada nas quantidades constantes, do cotidiano. Todo dia é liberada uma porçãozinha. Ela atua na regulação, reduz o excesso de... como se diz... na regulação, do nosso corpo. O pâncreas é uma glândula mista, uma glândula mista. Ela atua como endócrina e exócrina. Por exemplo, na exócrina, ela atua na produção de suco pancreático, que está inserido no processo da digestão. O pâncreas ele possui aglomerados de células chamadas de ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, que produz os hormônios insulina e o glucagon,
que são hormônios responsáveis por controlar os níveis de glicose no sangue. O glucagon, ele eleva, por exemplo, o nível de glicose e a insulina diminui a concentração. As gônadas. As gônadas são responsáveis pela produção de gametas e hormônios. As gônadas, elas são os testículos no homem e os ovários nas mulheres. Os testículos, que são as gônadas masculinas, elas produzem testosterona, que é o hormônio que regula as características masculinas, como o crescimento de músculos, pelos na bigode, barba, né? A produção também do líquido seminal. O que dá mesmo, né, as características masculinas. Já os ovários são as gônadas femininas, elas produzem a progesterona, o estrogênio, que são responsáveis por desenvolver as características femininas e também estão relacionadas ao processo reprodutivo. Em caso de desequilíbrio hormonal, por exemplo, nós temos aqui o hipotireoidismo, que o cabelo fica seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera, que é a tireoide aumentada. Já o hipertireoidismo é a perda de peso, olhos saltados, suores, pescoço inchado, quando a tireoide está aumentada. E temos também, dentro do desequilíbrio hormonal, a diabetes. As disfunções hormonais, elas são provocadas por excesso ou diminuição da produção de um hormônio. As diabetes por hipotireoidismo, hipertireoidismo, são exemplos dessas disfunções. Então, a diabetes tipo 1 é ocasionada devido a uma deficiência na produção da insulina. A glicose não é absorvida, acumulando-se no sangue. Os principais sintomas são sede, aumento de frequência de urinar, fadiga e aumento de apetite. O tipo 1 é resultado de uma resposta autoimune, ou seja, o organismo acha que as células produtoras de insulina são corpos estranhos e, por isso, fazem a destruição, né? Existe aí do tipo diabetes 2, que é uma contínua produção de insulina pelo pâncreas, mas sua ação não é efetiva devido à diminuição de seus receptores na membrana. O diabetes pode provocar problemas na visão, dificuldade na cicatrização de feridas, doenças vasculares, entre outras. Como eu já falei aqui sobre hipertireoidismo e hipotireoidismo, isso é causado pela disfunção dos hormônios T3 e T4. Vou falar aqui agora sobre algumas glândulas e hormônios e funções, né? As glândulas hipotálamo, ela secreta o hormônio vasopressina, que é o hormônio ADH. A função normal, ela promove contrações musculares durante o parto e na injeção de leite na amamentação. Ela regula a pressão sanguínea e o equilíbrio hídrico. A hipófise, a tireotrofina, prolactina, estimula a tireoide, estimula a produção de leite e regula o crescimento. A tireoide T3 e T4 e calcitonina influi no crescimento, no amadurecimento sexual e no desenvolvimento mental. Acelera o metabolismo relacionado ao metabolismo de cálcio. A paratireoide, ela secreta hormônio paratormônio que regula o aproveitamento do cálcio e do fósforo. As suprarrenais, elas produzem adrenalina e cortisol. Atua sobre a musculatura, batimentos cardíacos e acelera a transformação de glicogênio em glicose pelo fígado. Aumenta a formação de glicose no fígado e influencia no metabolismo de proteínas e gorduras. Já os testículos, ele produz a testosterona, desenvolvimento das características sexuais masculinas, e os ovários, ele produz a progesterona e o estrógeno.